Um cenário de terror em alto mar. Uma perseguição aterrorizante. Enquanto estávamos em fuga, vou assim dizer, eles estavam a disparar. Eles mostravam que tinham muita intenção de matar. Exclusivo. O Centro de Integridade Pública traz imagens inéditas do recente ataque a um navio russo que fazia pesquisa na costa de Cabo Delgado. João, nome fictício, fez parte da equipa dos mais de 40 ocupantes do navio, que durante mais de 50 dias liderou uma pesquisa pesqueira que começou na Ponta do Ouro em Maputo até Cabo Delgado. Conta que o navio estava parado a analisar parâmetros ambientais da água, próximo ao arquipélago das Quirimbas, quando a tripulação avistou uma embarcação por volta das 15 horas do dia 10 de maio. Alguns instantes antes, soubemos que haveria patrulha na zona. Então ficou-se na dúvida, será que aqueles barcos eram patrulha? Será que podia ser alguma coisa diferente? Mas o fato de eles estarem vestidos de forma casual e aquele pessoal com alguns com cofiós e etc., isso levou a crer que não podia ser patrulha militar. E foi o que ajudou então a sair dali. A aproximação da embarcação deixou a tripulação russa nervosa e rapidamente emitiu o alerta que chegou aos ocupantes que estavam nos laboratórios e noutros compartimentos. Um dos investigadores esteve a mais ou menos 10 metros de distância dos atacantes e viu um deles a lhe apontar uma arma. Foi este que alertou aos outros ocupantes, na sua maioria russos, que se encontravam na superfície exterior da embarcação, onde desenvolviam atividades. E a decisão coletiva foi fugir à busca de lugar seguro. Vieram então as balas. Quando eu subi as escadas, os primeiros tiros foram exatamente para aquela zona, só qualquer um de nós poderia ter ficado por ali. Então, foi um momento de sufoco e percebemos o quão perigoso aquilo é. Em apuros, a tripulação inicia a tentativa de despistar os atacantes, movimentando a embarcação mais para o alto mar. Este vídeo mostra a preocupação da tripulação em controlar o movimento dos atacantes, que agora estão em duas embarcações. Eles iam tentando tentar perceber qual era a posição dos barcos. Entretanto, houve um tiro que penetrou realmente, tanto que acertou um dos monitores e ia acertando o segundo oficial. Ele escapou mesmo com vida, por sorte, ia acertando o segundo oficial, mas a bala entrou, passou pelo monitor e subiu, passou-lhe bem em rente. Só foi um momento de tensão lá em cima. Esta imagem vista em câmara lenta mostra que a bala muda o seu trajeto ao atingir o monitor e que qualquer um dos tripulantes que está em frente dos monitores podia ter sido ferido ou morto. Este outro vídeo mostra os atacantes a seguirem a embarcação a alta velocidade, aos tiros, mesmo com o risco de naufrágio. Nós já estávamos em águas talvez mais de 500 ou 1000 metros de profundidade e para o tipo de barcos que eles tinham, que são aqueles barcos a fibra meio que de pescador, não haveriam de conseguir continuar a bater as ondas. Como eram as ondas, mais velocidade para acompanhar-nos eles tinham. Só que as ondas eles não haveriam de conseguir bater. Só foi o que se pensou e foi o que fez com que eles acabassem recuando. Durante a fuga, a tripulação pediu auxílio à Marinha de Guerra. Conseguiu-se entrar em contato com o comandante da Marinha, capitão da Marinha. E ele pediu as coordenadas, mandou-se as coordenadas e ele disse que ia receberíamos 2 helicópteros para dar suporte
Entretanto, nunca mais vimos helicópteros e a nossa intenção sempre foi continuar a fugir em direção ao alto mar. Acho que foi uma perseguição de mais ou menos 20 minutos, máximo 15 minutos por aí. Explica que os atacantes só desistiram devido à agressividade das ondas. O que significaria os urgentes conseguirem entrar para o barco? Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, sabemos como é que é a atuação. Eles não são do tipo pergunta e depois faz alguma coisa, né? Primeiro atacam e depois pensam o que fazer. Possivelmente não, certeza que nós estamos mortos. Eles mostraram que tinham muita intenção de matar. Ok? Para nós foi tipo, graças a Deus. Foi graças a Deus mesmo. Mesmo com o aparente abrandamento dos atacantes, o medo persistia. A noite que se seguiu foi de terror. Na verdade ninguém dormiu, para dormir foi muito complicado aquela noite. Nós não sabíamos se eles podiam entrar em contacto, se eles tinham uma rede de comunicação, se na verdade pudessem ter algum barco que fosse capaz de cercar-nos por algum lugar. Não sabemos como é que eles agem. Então foi uma noite inteira, quer dizer, toda aquela viagem, até percebemos que já tínhamos passado a zona de Pemba, foi difícil, não foi fácil dormir, as emoções estavam lá, estava todo mundo tenso, nervoso, não foi uma noite simples. Esta imagem a que tivemos acesso mostra o navio em fuga. Nas proximidades existiam outras embarcações sinalizadas a verde, mas nenhuma respondeu ao pedido de socorro. Entretanto, a grande frustração da equipa em relação às autoridades de defesa e segurança. A princípio poderíamos estar relaxados porque iam mandar os helicópteros e que se nós víssemos os helicópteros não deveríamos nos preocupar porque seria então a nossa força armada que seria talvez para proteger ou algo assim do género. E assim foi, ficámos no silêncio até o dia seguinte, que começámos a receber chamadas atrás de chamadas a tentar perceber a nossa localização e pareceu-nos uma tentativa de justificar o porquê de não nos terem dado sinal nenhum na noite anterior, quando foi-nos dito que tentou-se localizar o barco e na verdade não aparecia no radar e tal coisa, que não fazia muito sentido porque eles sempre podiam contactar-nos pelo modo com o qual nós entramos em contacto com eles. Então, nós na verdade ficámos sem entender o porquê disso. Há muita coisa que começa a aparecer na cabeça e pronto, para nós sempre vem este caso da tentativa de ocultar este tipo de cenários. A equipa de pesquisa acusa ainda o Instituto Nacional de Mar e o Ministério da Defesa de desleixo. Quando iniciou-se o trabalho, não tivemos nenhuma restrição por parte das entidades responsáveis. Quer dizer que informaram as entidades para onde iam? Para onde nós íamos. E não, o facto é que apresenta-se um plano de trabalho que diz que nós vamos da zona X até a zona Y e é suposto eles darem quais são os pontos em que não podemos trabalhar, ok? Tanto que foram cortadas as reservas, os parques, faz sentido. Mas para a zona norte, independente deles, não disseram nada sobre o assunto. Basicamente isso é para estar tudo livre. Perante os factos, só encontra uma explicação. Para nós, isso é negligência por parte do nosso governo e chega a fazer parecer que continuamos com este ar de mostrar que está tudo bem enquanto as coisas não estão em condições. No Conselho de Ministros do dia 20 de maio, o governo disse não ter detalhes sobre o assunto. Não posso fornecer nenhum detalhe porque é de facto uma informação, pelo menos a nosso nível, uma informação que vale a pena aprofundar. Não tenho qualquer detalhe em relação a esta matéria. No entanto, é uma matéria que tem que ser aprofundada para perceber. Vamos deixar a inteligência fazer o seu trabalho. Acho que é o mais sensato de fazer. Entretanto, o CIP sabe que antes da viagem, a equipa de pesquisa enviou documentos ao Ministério da Defesa e ao INAMAR
a pedir seu parecer sobre o roteiro da viagem de pesquisa. Desde o dia do ataque até a reação do Conselho de Ministros, passaram-se 10 dias. E mais, que a equipa de investigadores foi ouvida no dia 17 de maio, data da sua chegada a Maputo, por uma equipa da Marinha de Guerra. Enquanto regressávamos, nós tivemos sempre algum sinal por parte da Marinha, a tentar perceber qual era a nossa localização. E chegado a Maputo, então fomos recebidos pelos oficiais da Marinha de Guerra, que eles vieram para poder falar com todos os que estavam a bordo. Podemos dizer que eles falaram principalmente com os responsáveis, né, por parte dos russos, e falaram também com a equipe técnica moçambicana, que era para poder averiguar, perceber, de acordo com a visão de cada um, quem é que realmente chegou a orquestrar esta ação, né? E procuraram saber que tipo de armas é que tinham, é que conseguimos perceber que os atacantes terroristas tinham com eles, e também levaram assim algumas provas do que seriam então as balas usadas para este ataque. Perante tantos dados, é estranho que o governo não tenha tido acesso a essas informações. A Embaixada da Rússia em Moçambique também reagiu, confirmando o ataque e garantiu que a equipa de pesquisa finalizou os trabalhos com êxito. Embora tenha havido um ataque, o navio não parou os seus trabalhos de pesquisa e todo o grupo científico finalizou com muito sucesso os seus trabalhos. Então eles completaram tudo o que foi previsto naquela zona. Entretanto, esta versão não coincide com a que é apresentada pela equipa de pesquisa. No momento em que sofremos o ataque, nós estávamos a fazer o antepenúltimo ponto, significa que faltavam mais 2 pontos mais a norte, onde o último ponto seria quase que basicamente na fronteira com a Tanzânia. Nós voltamos na zona de Mocimba da Praia, que era o antepenúltimo ponto. Por acaso, quando eles chegaram, nós já estávamos mesmo a terminar um dos arrastos, que seria o arrasto para os micro-organismos. E pronto, talvez até tenha sido por isso que tenhamos conseguido escapar, porque se tivessem chegado um bocadinho antes, eu acho que estaríamos entregues, pois. Contradições à parte, esta imagem de satélite mostra através da linha vermelha os movimentos que a embarcação fez naquela zona. A suspeita é que os atacantes tenham saído de uma destas ilhas, pois Mocimba da Praia está atrás delas, isto é, muito mais distante. Eles só podiam estar a vir de uma daquelas ilhas, possivelmente esta ilha de Tambúzio ou então a ilha que está mesmo a seguir, cujo nome eu já me esqueci. Acho eu que eles pensavam que o barco tivesse algum problema, porque nós estávamos ali a girar e andar bem devagar por causa do tipo de atividade que nós fazemos, em algum momento paramos. Então, eu acho que eles tiveram o tempo suficiente para ficar a observar. Eles foram observando e devem ter chegado à conclusão que nós ali conseguimos alguma coisa. Talvez tenha sido isso que fez com que eles se aproximassem. Mas eles só podiam estar a vir da ilha, porque a costa é muito distante. Dadas as características dos ocupantes das embarcações que se comunicavam em árabe, este membro da equipa de pesquisa suspeita que sejam insurgentes. No primeiro barco, principalmente, adolescentes pareceu-me ser, né? Alguns com cara mesmo de criança e coisa assim. O segundo barco é que tinha pessoas mais crescidas, este que veio e deu ordem de disparo. Os homens lá estavam vestidos casual, né? roupas casuais, alguns de cofió, outros com máscara, ok? Outros sem máscara, com as katanas e o armamento bélico deles. A primeira impressão é que aquelas armas relembravam uma KPM, né? Pelo tamanho, o formato da arma, principalmente com o barco que vinha lá por trás. Okay? O primeiro barco eles não estavam todos armados,
apenas talvez 2 ou 3 pessoas. Devíamos ter 2 ou 3 pessoas no primeiro barco. O segundo barco veio à frente, 3 deles estavam na frente com as armas levantadas e tinha mais 2 atrás com armas levantadas. Mas eles eram talvez por barco cerca de 8 pessoas. Agora são e salvos junto da sua família, João sente-se um novo homem. Satisfeito, é bom estar de volta a casa. O que aconteceu fez uma pessoa refletir muito e percebe-se que a vida vai embora em 2 segundos. À luz da Lei do Direito à Informação, o Centro de Integridade Pública enviou cartas ao Ministério da Defesa e ao INAMAR com as seguintes perguntas. Houve ou não negligência do Ministério da Defesa e do INAMAR neste caso? Que ações foram tomadas para socorrer a equipa? O que está a ser feito para aferir as circunstâncias da ocorrência e prevenir futuros episódios? Existem ou não equipamentos aéreos para trabalhos de salvamento em alto mar? E qual é o tempo de resposta para situações de busca e salvamento? Até o fecho desta reportagem não tivemos respostas por parte das duas entidades, pelo que continuamos a aguardar.